E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula com Resolvendo Tudão com o professor Flávio. Roda a vinheta. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the A gente vai trabalhar com operações de polinômios. Iniciando com adição e subtração. Nesse primeiro exemplo, né, porque nessa parte de operações não tem muito o que definir. A gente já definiu, já deu a introdução, as definições e conceito de polinômios. Agora é fazer continhas propriamente dito, né? Então, pessoal, para a gente conseguir resolver esse primeiro exemplo aí, né, essa subtração, o primeiro passo que a gente deve fazer é deixar, na verdade, completar os polinômios. Se vocês observarem aqui a variável x, eu tenho x à quarta. Aí de x à quarta pulou para x ao quadrado, x elevado a 1, e o x elevado a 0, que é igual a 1, e 1 vezes menos 1 é 1, que no caso é o termo dependente. Já esse aqui, ó, 3, 2, 1, o x elevado a 1 desapareceu, não é isso? Então, para a gente completar esses dois polinômios, a gente vai completar com as variáveis x que estão faltando, sendo de coeficiente nulo, certo? Os coeficientes dessas variáveis, dessa variável x que a gente vai completar será nulo. Assim, polinômio A, x à quarta, ó, de x à quarta pulou para x ao quadrado. Tá faltando o x ao cubo. Então, eu vou fazer, ó, mais 0x ao cubo. Tem que completar, ó, porque tem que ser decrescente. Aí vem menos 3x ao quadrado, mais x menos 1. Ó, agora ficou completo, ó, 4, 3, 2, 1, 0. Porque os zeros aparecem. Todo número elevado a 0 é 1. Menos, aí eu vou botar aqui, ó, em parênteses, porque é a regra dos sinais. Completar esse aqui também, ó. Começa com, na verdade, começa com 2x ao cubo. Mas a gente tem que ter, ó, o x à quarta. Então vai ficar 0x à quarta mais 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 0x, que de 2 vem 1, mais 5. Agora sim eu vou poder operar. Vou repetir aqui, ó, porque não tem um termo semelhante. Jogo de sinais, menos vezes mais dá menos. 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 E menos vezes mais dá menos. Feito isso aí, agora é só calcular os semelhantes. X à quarta aqui e x à quarta. Então, eu tenho x à quarta menos 0x à quarta. Ó, 0x, 0 vezes x à quarta é 0. Então, x à quarta menos 0 é x à quarta. Tá vendo que não vai interferir nada, só para completar e a gente poder calcular o semelhante? Então, mais 0x ao cubo com menos 2x ao cubo fica menos 2x ao cubo. Menos 3x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Mais x menos 0x dá mais x. Porque 0 vezes x dá 0. Menos 0, eu tenho x. Menos 0 dá x. Agora eu vou pegar, ó, menos 5, menos 1, menos 5, menos 6. Então tá aí, ó, a diferença desses dois polinômios. Fica esse polinômio resultante aqui, certo? Simples assim, pessoal. Continha de barraca. Vamos para o próximo exemplo. Então, pessoal, só um detalhe para vocês ficarem ligados, que eu fiz no primeiro exemplo uma diferença dos polinômios. Né? Dois polinômios que não estavam completos, eu completei. Me atentei à questão do sinal, que toda vez que eu tenho uma diferença entre dois polinômios, aquele polinômio que vem depois da diferença, eu tenho que ligar aqui para o jogo de sinais, certo? E aí calculei os semelhantes. Então vocês devem observar também que na adição não vai mudar muita coisa. A única coisa que a gente vai precisar é fazer jogo de sinais, né? Mas aí, se ele não estiver completo, vocês irão ter que completar e depois adicionam os semelhantes, certo? Isso na adição e subtração.
Já na multiplicação, o processo que a gente vai fazer é como a gente fazia no fundamental, na multiplicação de produto de polinômios. A gente vai fazer utilizando o método de distributiva, depois disso a gente vai fazer calculando os semelhantes. Nesses casos aqui de multiplicação, eu não preciso me preocupar para completar o polinômio. Eu já posso fazer direto, certo? Então aqui eu dei esse polinômio A e o B, eu quero o produto entre eles. Pessoal, vamos fazer o produto entre os dois polinômios, utilizando o método da distributiva depois dos termos semelhantes. Então eu vou pegar x à quarta vezes 2x ao cubo. Então para fazer isso eu vou ter que usar também as propriedades de potência de mesma base. Nesse caso aí o produto de potência de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então vai ficar, ó, x à quarta vezes 2x ao cubo fica 2x à sétima. X à quarta vezes x ao quadrado fica mais x à sexta. 4 mais 2, 6. X à quarta vezes 5 fica mais 5x à quarta. Agora vamos para esse menos 3x ao quadrado. Vezes 2x ao cubo fica menos 6x à quinta. Menos 3x ao quadrado vezes x ao quadrado fica menos 3x à quarta. Menos 3x ao quadrado vezes 5 fica menos 15x ao quadrado. Agora com x. X vezes 2x ao cubo fica mais 2x à quarta. X vezes x ao quadrado fica mais x ao cubo. X vezes 5 fica mais 5. Menos 1 vezes 2x ao cubo fica menos 2x ao cubo. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. E menos 1 vezes 5, menos 5. Agora vamos calcular os semelhantes. Calcular semelhante, quando eu falo calcular semelhante, é a gente trabalhar com os monômios, né? Os termos aqui, que são monômios, de mesma parte literal. Então, se vocês observar aqui, o x, todos têm variável x, mas sempre o expoente muda. Então, eu vou olhar que tem mesma parte literal. No caso, aqui tem o x à sétima, o x à sexta. O x à sétima não tem mais nenhum. Então, eu vou repetir ele aqui, ó. Vamos botar na ordem decrescente. Quem vem depois de 7? O 6. Então vamos ver se tem mais alguém com os expoente 6 aqui. Não tem. Aí eu vou e repito. Com os expoente 5, tem esse aqui só. Menos 6x à quinta. Com o expoente 4, tem esse e tem esse. Então, ó, deixa eu marcar aqui. Com o expoente 4 a gente tem esse, tem esse. Para não deixar nenhum passar despercebido, né? Como são muitos termos, então vai ficar, ó, 5x à quarta menos 3x à quarta fica mais 2x à quarta. Mais 2x à quarta mais 2x à quarta fica mais 4x à quarta. O que é que eu faço? Eu calculo a soma, a diferença com os coeficientes numéricos e repito a parte literal. Então, ó, x à quarta já foi. Vamos ver com x ao cubo. Com x ao cubo, eu tenho esse aqui e esse aqui. Então vai ficar, ó, 2x ao cubo menos 2x ao cubo. Fica menos x ao cubo. Então, pessoal, a gente veio aqui, ó, com x ao cubo. Já está aqui. Vamos ver na sequência com x ao quadrado. Eu tenho aqui e tenho aqui. Menos 15x ao quadrado menos x ao quadrado fica menos 16x ao quadrado, né? Porque é quando a gente faz uma adição, subtração de monômios de meia parte literal, a gente conserva a parte literal e só calcula os coeficientes numéricos. Aí eu conservei o sinal e somei 16 mais um daqui, 15 mais um daqui, 16 e repeti a parte literal. Agora vamos ver na sequência só com x expoente 1. Eu só tenho esse, ó. Mais 5x. E depois desse, o termo independente, ó. Só tenho menos 5. E com esse a gente finaliza aí, ó,
um cálculo semelhante entre o produto do polinômio A e o polinômio B. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos dar por encerrada a nossa videoaula de hoje com operações de polinômios. A gente inicialmente trabalhou com a adição, subtração e multiplicação de polinômios, e eu vou deixar uma videoaula apenas para divisão de polinômios, que é uma parte mais extensa e um pouco mais trabalhosa, certo? Para também o vídeo não ficar tão extenso. E eu vou deixar aqui para vocês a atividade da apostila para vocês fazerem em casa, e a próxima aula a gente entra online para fazer a resolução e eu trabalhar com vocês essa parte de divisão de polinômios. Um abraço para todos.